Presidente, vereadores, público aqui presente, eu quero realmente fazer uma discussão com os demais vereadores sobre a questão da legalidade, sobre a questão da constitucionalidade do projeto, que é o que está sendo debatido hoje em primeira votação. Eu já me posicionei outras vezes e quero dizer claramente a essa casa, nós corremos risco no dia de hoje de realmente aprovar um projeto inconstitucional e que confronta com os princípios da nossa lei orgânica municipal. Em primeiro lugar, o artigo 222 da Lei Orgânica Municipal de Campinas cita a educação enquanto direito de todos e dever do poder público e da sociedade, que deve ser baseado nos princípios da democracia, da liberdade de expressão, da solidariedade e do respeito aos direitos humanos. Claramente, o artigo proposto no projeto de lei do vereador Campos Filho viola a liberdade de expressão e o respeito aos direitos humanos. Por isso que o projeto confronta o artigo 222 da Lei Orgânica do Município. Segundo, o projeto proíbe os vereadores de apresentar qualquer proposta de lei que tenha no seu PL a palavra gênero e orientação sexual. Isso é um claro questionamento ao nosso papel enquanto vereador. O projeto não pode proibir ou censurar o direito do vereador de apresentar projetos que tratem da questão de gênero. Porque a questão de gênero e a opressão de gênero que existe na sociedade é, na sua maioria das vezes, do homem sobre a mulher, que é a manifestação do machismo que está tão presente na nossa sociedade. O projeto não pode proibir o debate sobre orientação sexual, porque o debate sobre orientação sexual diz respeito aos homossexuais, diz respeito aos heterossexuais, aos bissexuais, a todas as orientações sexuais que existem na sociedade. Por isso que o projeto não é constitucional, mas o projeto trata-se de uma censura. Pela ordem, vereador. A ministra, já vou dar, a ministra Carmen Lúcia diz o seguinte: a Constituição brasileira é taxativa. Não se tolera censura no Brasil. Qualquer marco que de alguma forma possa restringir ou ser uma forma camuflada de censura será considerada inconstitucional. Continuo o que eu estou aqui dizendo. A proposição proíbe qualquer discussão em âmbito escolar que tenha por objetivo discutir e combater preconceitos. Veja, gente, hoje em dia se discute muito o bullying, se discute muitas vezes, o preconceito dentro da sala de aula. E esse preconceito acontece muitas vezes pela questão racial, pela questão regional, pela orientação sexual e por outras formas de preconceito. Por, entre aspas, defeitos físicos que são apresentados não como diferenças que existem e que devem ser respeitadas, mas são apresentadas de forma preconceituosa. Uma parte, vereador. Por isso que o professor tem que ter o direito de debater em sala de aula todas as questões. Como assim? Eu questiono, inclusive, em outro artigo da nossa Constituição. A proposta viola o livre exercício profissional dos professores, diretores, coordenadores pedagógicos da Escola de Campinas. Gente, quero dialogar com todos que estão aqui presentes. Em que momento, em que proposta, ou do Plano Nacional de Educação, ou do Plano Municipal... Uma parte, vereador. Eu vou concluir o meu raciocínio, vereador Edson Ribeiro. Em que momento se discutiu introdução da dita ideologia de gênero? Em nenhum momento isso apareceu. O que os professores querem, o que a sociedade clama, é que a gente possa promover a tolerância, é que a gente possa combater o preconceito, combater a discriminação. Sexta-feira, os Estados Unidos, que nem é um país, muito pelo contrário, não é um país socialista, os Estados Unidos, que é o maior símbolo do capitalismo, decidiu permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isso foi um recado para o mundo inteiro.
Porque nós precisamos separar muito bem o que é religião de cada um, e eu respeito todas as religiões, e devem ser respeitadas, mas do que é o Estado. O Estado é laico e o Estado deve respeitar todas as formas de união civil, todas as famílias e todos os casamentos. Por isso, quero continuar meu raciocínio. A presente proposta, portanto, viola o livre exercício profissional, livre exercício do trabalho, o direito à informação, o direito de liberdade de se reunir pacificamente para discutir qualquer tema, a privação de direitos por convicção filosófica ou política. Estou lendo trechos da nossa Constituição. Continuo dizendo, falando do artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse é um texto da nossa Constituição. Uma parte, vereador. O artigo 227. Uma parte, vereador Edson Ribeiro. Perante o telespectador da TV Câmara, público presente, todos os munícipes de Campinas, eu gostaria se o senhor é a favor ou o senhor é contra o projeto? Eu sou contra o projeto. Sou contra o projeto, tanto pela questão da legalidade, o projeto é inconstitucional, os vereadores têm que se preocupar com isso, e tanto pela questão do mérito, porque eu acho que no ambiente escolar não se deve fazer apologia a nada, mas no ambiente escolar deve sim se combater o preconceito, a discriminação e se respeitar a pluralidade e a diversidade que existem no nosso país. Sexta-feira, a principal rede social do mundo, que tem muitos adeptos no Brasil, ficou quase na sua totalidade colorida. Colorida pelo respeito à diversidade, colorida pelo respeito às pessoas que têm as diferentes orientações sexuais. Isso é muito importante. Eu passo uma parte ao vereador Paulo Galtério. Vereador, só responder uma pergunta aqui para o vereador Edson Ribeiro, que eu achei que foi importante, mas eu quero dizer, a minha questão para o senhor é o seguinte: queria saber, se o senhor não quiser, o senhor não precisa responder, se o senhor acredita em Deus e que Deus é objeto da criação do homem e da mulher. Queria que o senhor... Olha, vereador Paulo Galtério, a Constituição fala, em primeiro lugar, no direito à liberdade religiosa, e eu prezo muito por isso. Aliás, foi um deputado do meu partido, deputado Jorge Amado, que garantiu na Constituição brasileira o direito à liberdade religiosa. E eu prezo muito por isso, porque as pessoas têm direito a ter a sua fé, de ter a sua religião, e nós precisamos defender a tolerância religiosa, porque esse também é um tema que está atualmente sendo debatido, porque todas as religiões devem ser respeitadas. Eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, mas isso não importa. O que está em discussão aqui agora é o debate do vereador, o projeto do vereador Campos Filho, que fala claramente em proibir a possibilidade de discutir projetos de lei que tenham os termos orientação sexual e gênero. Isso é muito grave, isso é uma censura, isso é inconstitucional. Isso não pode passar por essa casa, porque essa casa pode passar, inclusive, muita vergonha lá fora. Porque, veja, é inconstitucional o projeto. E eu não estou falando aqui pela questão do mérito. Eu consultei um professor de Direito Constitucional da PUC Campinas, professor Gustavo Bove, que é considerado até um professor um pouco mais conservador. E ele claramente disse: trata-se de uma censura, é um projeto inconstitucional,
e não tem resguardo na Constituição Muito obrigado, vereador. e na lei orgânica do município. Muito obrigado, vereador Gustavo Penta.